Eu sou Hillega Schneider e líder de Worldwide Wings. E aí vem o episódio 102 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Quem Yeshua repreende como tolo. Quando pergunto a quem Yeshua repreende como tolo, tenho certeza que a parábola das virgens sábias e tolas é a primeira coisa que vem diretamente à sua mente. Mas sobre a parábola eu já falei sobre isto no episódio 10. E não é sobre a parábola que eu quero falar agora, mas sim sobre dois homens a quem Yeshua chama de tolos. Para responder a esta pergunta, vou agora ler uma história da Bíblia que também é muito profética e contém um significado especial, especialmente para os dias do fim dos tempos. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Yeshua se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: "O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada?" E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: "És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias?" Ao que ele lhes indagou: "Quais?" E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Yeshua, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Yahvé e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Yeshua. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Yeshua: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Messias padecesse para que entrasse na sua glória? Lucas 24, 13 e 26. Yeshua chama muito especificamente Cleopas e o outro discípulo de tolo. Analisaremos isto com mais detalhe daqui a pouco. Mas vamos primeiro entrar no cenário da história. A chave para a história Emaús é a própria palavra Emaús. O nome Emaús vem muito provavelmente de uma das palavras hebraicas Hamat, Hamta ou Yem, e significa algo como fontes quentes. Este nome foi provavelmente helenizado durante o segundo século antes de Yeshua e pode ser encontrado na literatura judaica antiga sob várias formas como Amaús, Amaum, Emaús, Emaum, Maús ou Amaús. Agora eu vou ler novamente a história e interpretá-la espiritualmente. Quando Yeshua morreu, dois dos seus discípulos partiram para o destino Fontes Quentes. A fonte quente da sua vida tinha secado completamente. O Messias, o portador da sua esperança, havia morrido. Eles haviam perdido a sua fonte e estavam a caminho em busca da sua fonte quente. Estavam desalentados, embora as mulheres tivessem relatado que o túmulo estava vazio e que era o terceiro dia. Os comentadores bíblicos dizem que o discípulo que não é mencionado pelo nome era Lucas, ou seja, um não-judeu, provavelmente um grego.
e o outro, um certo Cleopas, com o seu nome semiótico, era certamente um judeu. Um judeu e um gentio viajavam juntos, como isto acontecerá cada vez mais no fim dos dias. Eles haviam deixado Jerusalém e estavam a caminho do local das fontes quentes, e Yeshua juntou-se a eles no caminho. Para Cleopas, Yeshua era apenas um profeta. É por isso que a maioria dos seus irmãos judeus hoje não acreditam que Yeshua seja o Messias, apenas que ele era um profeta. Mas Yeshua foi direto ao centro do problema com a sua resposta. Ora, não era imprescindível que o Messias padecesse para que entrasse na sua glória? Lucas 24, 26. Yeshua aqui estava dizendo a eles que não se tratava do profeta de Nazaré, mas sim do Messias. E depois? Então Yeshua, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Não havia nenhum Novo Testamento ou Brit Hadashah neste tempo, mas há muitas coisas sobre Yeshua no Tenar, que são as Sagradas Escrituras, ou o chamado Antigo Testamento. E porque estes dois discípulos não sabiam, Yeshua os repreendeu como sendo tolos. Teria ele que nos repreender também como tolos? Voltemos à história. O destino, as fontes quentes, ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. O número 12 é um número da perfeição e tem sempre a ver com governo e reino. Sendo um número especial e completo do povo terreno de Yahvé, ele marca o caminho do nosso povo desde os progenitores até Elias. Na aliança no Sinai, Moisés ergueu o altar de 12 pedras, e Josué, depois de atravessar o Jordão, ergueu um memorial de 12 pedras também no meio do rio. Ambas as vezes, o número é explicitamente justificado pelo número das tribos de Israel. Da mesma forma, o altar de Elias, devido ao julgamento de Yahvé no Monte Carmelo, também consistia em 12 pedras. O significado do número 12 foi ilustrado na ordem do campo sagrado à volta do tabernáculo. 3 tribos acampadas em cada um dos 4 lados do santuário. A Nova Jerusalém corresponde exatamente a esta ordem. Tem 3 portões em cada uma das 4 direções, como vemos em Apocalipse, capítulo 21, versículos 12 e 13. O número 12 reflete no número de portões, nas pedras da fundação, no comprimento da borda da cidade e na muralha. 12 portões guardados por 12 anjos, com os nomes das 12 famílias de Israel gravados. As pedras da fundação são feitas de 12 pedras preciosas. Assim, a aldeia de Emaús ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Este destino, ligado ao número 12, representa uma distância perfeita, ou um destino que está dentro de uma distância perfeita. E isto tem algo a ver com o governo e a suprema realização da esperança de Israel. E agora vem a questão crucial. Quando é que os discípulos se aproximaram da aldeia de Emaús, ou do destino das fontes quentes? Vou ler agora Lucas 24, 27. Então Yeshua, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Yeshua fez como quem ia continuar a caminhada. Quando exatamente? Quando Yeshua explicou para eles o que as Sagradas Escrituras dizem sobre ele. Em outras palavras, eles chegaram ao lugar das fontes quentes enquanto Yeshua explanava sobre as Escrituras que falavam ao seu respeito. Resumindo, isso significa que a fonte quente é a Torá, interpretada por ele próprio. Ele e as declarações da Torá são uma só.
Quando os discípulos o reconheceram na Torá, os seus corações começaram a arder. Agora já não eram tolos, mas sábios. Lemos uma passagem paralela a isto do Salmo 40, versículo 8. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Elohim. A tua lei está no íntimo do meu ser. E quando é que os olhos dos discípulos foram abertos? Ao terceiro dia, no jantar, os olhos dos discípulos foram abertos e eles o reconheceram. Ao terceiro dia, isto vale para nós, para você e para mim. Ouça o que o profeta Oséias diz sobre isto no capítulo 6, versículos 1 a 4. E Israel exclamará: Vinde e voltemos para Yahvé, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. Passados 2 dias, ele nos revivificará. Ao terceiro dia, nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé Elohim. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Agora chegamos ao nível profético da história. Os 2 discípulos representam as 2 casas de Efraim e Judá, como também diz no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 16. Ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela, propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Ambos devem reconhecer Yeshua no livro da Torá, para juntos seguirem o Messias. E por que chegamos no terceiro dia? Porque cada dia é contado como 1000 anos. O Salmo 90 diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Portanto, o terceiro dia aponta para o terceiro milênio após o nascimento de Yeshua e, portanto, para o 7º milênio ao todo. O mundo, segundo as Escrituras, tinha cerca de 4.000 anos de idade quando Yeshua iniciou o seu ministério. 4.000 mais 2.000 dá 6.000. Por isso, estamos vivendo no limiar do 7º milênio da história da humanidade. Ou se tomarmos o nascimento de Yeshua como ponto de partida, então estamos vivendo no limiar do terceiro milênio após o nascimento de Yeshua. Então, resumindo, depois da morte de Yeshua, 2 discípulos partiram de Jerusalém a 2 horas de distância, como diz noutra tradução bíblica. 2 horas de caminho, podemos falar de 2 milênios no qual os discípulos se afastaram de Jerusalém para o mundo. O destino do caminho para todos os discípulos é Emaús, que traduzido significa fontes quentes. Depois da morte de Yeshua, os primeiros discípulos estavam em busca da fonte quente que tinham perdido nele através de sua morte. Desde a sua execução, os discípulos têm andado à procura da sua presença calorosa, e isto não mudou até hoje. Quando estavam na estrada, eles falavam uns com os outros sobre todas estas histórias. Não sentimos o mesmo estando na estrada em busca da fonte quente, que significa Yeshua, e falando uns com os outros sobre todo tipo de histórias que giram à sua volta? Yeshua prometeu que estará conosco todos os dias, e é por isso que nos acompanha no nosso caminho para Emaús. Quanto mais nos aproximamos do destino, mais nos aproximamos da nascente quente, que é Ele. E o que acontece então, após 2000 anos? Ele nos abre a Torá e nos mostra onde, em todo lado na Torá, está escrito a seu respeito. Amém. Sejam todos ricamente abençoados.